Quando uma viúva de 62 anos encontra a fortuna que o marido escondeu no Pantanal, ela percebe que o ouro não a salvará, mas sim a entregará ao seu próprio filho, um coronel corrupto. O preço da liberdade é mais alto do que o valor de toda a sua herança. A velha viúva sentiu o cheiro da lama e da miséria antes de ver o barracão. Dona Isabela de Castro, aos 62 anos, e com a dignidade reduzida a farrapos, apertou o lenço úmido contra o nariz. O ar, denso e quente, não cheirava a vida, mas sim a uma mistura de podridão, mosquito e água estagnada do Pantanal que engolia a pequena e abandonada fazenda conhecida como Serra Molhada. Era o ano de 1845 e ela estava ali, no fundo da província de Mato Grosso, depois de ter gasto o último tostão para comprar um casebre que parecia morrer de pé. A humilhação era um casaco pesado que ela carregava desde que seu filho, Augusto, havia se tornado coronel e a havia banido silenciosamente para a beira da pobreza. Ela se agarrava a uma única certeza. Se o falecido marido, Estevão, havia escondido algo, seria neste lugar esquecido. O casebre, pouco mais que um monte de tábuas cinzentas apoiadas em pilares tortos, era um insulto à memória. As paredes inclinavam-se para dentro, parecendo suplicar ao solo pantanoso que as absorvesse de uma vez. O zumbido incessante dos mosquitos era um coro de agonia que fazia a cabeça de Isabela doer. Ela empurrou a porta podre, que gritou num som áspero, quase um lamento humano, e a poeira, fina como farinha, levantou-se e dançou nos raios de sol que se infiltravam pelas frestas. Isso é tudo o que me resta, pensou ela com um amargo sorriso. O único objeto de valor que lhe restava não era de ouro, mas de prata escurecida. Um pequeno relicário que Estevão, seu marido, lhe dera na primeira lua nova do casamento. Era uma peça simples, gasta de tanto ser tocada, e dentro guardava não uma foto, mas um grão de areia do deserto da Bahia, onde ele dizia ter aprendido o peso real das coisas. Isabela deslizou os dedos trêmulos sobre o metal frio. Uma sensação estranha e consoladora que contrastava com o calor pegajoso que envolvia o resto de seu corpo. Ela nunca o tirava do pescoço, e o locket servia como um ímã silencioso, puxando-a para a verdade oculta do marido que, diziam os sussurros, havia feito fortuna em atividades pouco ortodoxas antes de morrer. Agora vamos à dança, meu velho, ela murmurou e começou a vasculhar o chão de tábuas irregulares. Enquanto caminhava, ela sentiu uma vibração incomum. Não era o chacoalhar do vento nem o movimento da água. Era um som profundo, como um gong distante e lento, que parecia vir não da superfície do pântano, mas de suas entranhas. O som desaparecia tão rapidamente quanto aparecia, deixando apenas o som familiar do coachar dos sapos. Isabela parou, o corpo inteiro em alerta. O Pantanal tem memória, diziam os mais velhos em Corumbá Velha, e aquele ruído parecia a respiração de algo muito antigo. O mistério daquele som adicionava uma camada de medo e antecipação ao seu trabalho de busca. Ela se ajoelhou com dificuldade, o joelho rangendo como a madeira velha da porta, e começou a testar cada tábua com a ponta de uma muleta de madeira que trouxera. Seu olhar perspicaz de dona de casa,
acostumada a inspecionar pisos e armários, notou uma anomalia perto de uma mancha escura de mofo que se recusava a secar. Uma das tábuas não estava pregada, estava apenas encaixada e ligeiramente levantada, quase imperceptível. A excitação, um sentimento que ela não sentia há pelo menos 2 décadas, era um formigamento nos braços. Isabela enfiou a ponta de uma faca de cozinha enferrujada e comprada por um mísero centavo na fenda. A madeira resistiu. Ela suou profusamente. O suor escorria em seu rosto e salgava a boca. Ela fez uma careta, a mente focada unicamente na alavanca. Ela sentiu a madeira ceder como se estivesse viva. Finalmente, com um estalo seco, a tábua se soltou. O buraco revelou a escuridão úmida e o cheiro de terra, umidade e algo metálico subiu pungente e forte. O que ela viu lá embaixo não era o que esperava. Não era uma caixa de madeira pequena, mas um baú. Um baú de carvalho sólido, atarracado e enegrecido, com pesadas ferragens de ferro. Demorou quase 1 hora lutando contra o peso e a tração do Pantanal para que ela conseguisse puxar o baú para fora do buraco. A tampa estava selada com um cadeado antigo, do tamanho de seu punho. O desespero quase a dominou, mas o brilho fraco de algo familiar fez seu coração disparar. Pendurado no fecho do cadeado havia um pequeno ornamento de osso entalhado, um dente de onça, a sombra da onça. Estevão sempre usava essa frase como um apelido sombrio para seus negócios, algo que ele prometera que traria riqueza, mas que sempre a enchia de medo. O dente confirmava que aquele era o tesouro de seu marido. Ela procurou desesperadamente a chave, revirando as roupas empoeiradas e as poucas malas. Em sua busca frenética, ela tateou o relicário no pescoço e sentiu que algo estava errado. O locket estava quente, quase queimando. Com os dedos tremendo, ela o abriu e notou que o grão de areia havia desaparecido, substituído por uma minúscula chave de bronze quase invisível. Uma onda de frio percorreu sua espinha. Estevão, mesmo após a morte, ainda estava jogando seus jogos. O marido dela não a havia abandonado, ele apenas a estava testando. A chave de bronze, enferrujada e fina, se encaixou no cadeado com um clique surpreendentemente limpo. O baú se abriu, revelando um brilho quente e fosco. Não eram barras de ouro, mas moedas, muitas delas, todas empilhadas em rolos de couro envelhecido e algumas joias envoltas em seda suja. Ela meteu a mão e o metal frio e duro pesou em seu pulco. Era uma fortuna, o suficiente para viver o resto de sua vida não apenas em conforto, mas em grande luxo. Enquanto a luz da tarde refletia no tesouro, transformando o interior imundo do barracão num templo de riqueza, Isabela sentiu uma satisfação profunda, uma redenção silenciosa. Mas então, sobrepondo-se ao zumbido dos mosquitos e ao odor de pântano, ela ouviu um som inconfundível, o galopar de um cavalo e o ranger de arreios. O som não vinha da estrada principal, mas da trilha lateral, a que apenas os militares usavam. Seu filho, Coronel Augusto, estava na propriedade. A satisfação imediatamente se transformou num medo gelado, mais profundo do que a água do pântano. Ela soube no instante em que o som parou que a verdadeira ameaça acabou de chegar. O peso do ouro em suas mãos se tornou o peso de uma maldição.
Ela mal teve tempo de fechar a tampa do baú e empurrá-lo de volta para o buraco, antes de ouvir a voz fria e autoritária de seu filho. O baú com a fortuna do marido estava escondido sob seus pés, mas ela percebeu que a sombra da onça não havia se afastado. Ela havia acabado de mudar de forma. Ela precisava se mexer rápido, pois os passos militares e secos dele já estavam na entrada, e ela não tinha como esconder a terra fresca do piso. A entrada de Augusto na cabana fétida foi um golpe seco na realidade, que a fez engolir o pânico. O coronel Augusto de Castro não era mais o filho que havia beijado sua testa 20 anos antes. Ele era uma muralha de uniforme impecável, cheiro de pólvora e couro, e olhar frio como um pingo de gelo no meio do calor pantaneiro. Aos 40 anos, ele exibia a autoridade que lhe fora concedida pela Academia Imperial e pela brutalidade de sua ambição, e ele olhava para o lugar onde ela estava com um desdém palpável. Sua presença era tão pesada que parecia sugar o ar rarefeito da cabana. Ele não a abraçou, nem sequer tocou seu braço. Apenas inspecionou o chão de terra e poeira e o cheiro forte de pântano que entrava pela janela quebrada. "Mãe, o que a senhora está fazendo nesta latrina?" perguntou ele em português formal e duro, acentuando a palavra latrina. A voz dele era um chicote sem o menor traço de afeto. Isabela, ainda ajoelhada, sentiu o coração bater no ritmo frenético dos mosquitos. Ela tentou parecer apenas cansada e não culpada. "Augusto, meu filho, eu comprei este lugar. A senhora Gouveia vendeu. É meu agora. Estou apenas limpando." Augusto riu, um som seco e desagradável, e tirou as luvas de cabedal escuro. Ele não tirava os olhos dela. "Limpando o quê, mãe? A ferrugem da falência? Este pântano é onde se enterra o que não se quer mais, não onde se começa a vida. Eu ouvi os boatos em Corumbá Velha. A senhora vendeu o último objeto de valor na fazenda Nossa Senhora da Piedade para comprar esta lama." O olhar dele não estava fixo em seu rosto, mas em seus joelhos. Isabela tentou desviar a atenção dele, apontando para a janela. "Eu queria ter meu próprio canto, Augusto. Não quero ser um fardo para você. Os mosquitos são terríveis, no entanto. O cheiro de água podre me faz mal." Ela estava plantando a semente da distração, tentando reforçar a ideia de que o pântano era o maior de seus problemas. Ele não se moveu. Em vez disso, deu um passo lento, o rangido de suas botas polidas, soando como o único som de metal naquele ambiente de lama e madeira. Ele parou a poucos metros dela. O cheiro de seu perfume de cavaleiro, uma mistura de alfazema e suor de cavalo, era esmagador, contrastando violentamente com a sujeira ao redor. Isabela sentiu a testa molhada. "Fardo?" disse ele, inclinando a cabeça, um gesto que lhe era estranhamente ameaçador. "A senhora é o fardo. Eu sou o coronel, mãe. Minha reputação é a única coisa que me permite andar de cabeça erguida nesta província corrupta. Se souberem que minha mãe viúva vive em uma pocilga como esta, minha carreira estará comprometida. Diga-me a verdade, mãe. A senhora veio aqui porque soube de algo sobre meu pai." Ele havia atingido o cerne da questão com a precisão de um atirador. Isabela se levantou, usando a muleta mais para se apoiar moralmente do que fisicamente.
Ela colocou a mão sobre o relicário no peito, que ainda parecia quente sob o vestido de linho fino, e pensou na sombra da onça. Seu pai não me deixou nada além de dívidas e esta peça de prata, Augusto? Ela respondeu, tentando manter a voz firme. Tudo o que ele tinha, a vida e a morte, era sempre dele. Ele nunca confiou em ninguém, nem mesmo em mim, e nem no filho dele, que o abandonou. O rosto de Augusto escureceu. A menção ao abandono foi um golpe baixo que valeu a pena. Não seja melodramática, velha. Eu cumpri meu dever. A senhora sabe muito bem que meu pai era um bandido, um contrabandista de ouro e de gado. Ele retrucou baixando a voz, num sussurro que a fez estremecer mais do que um grito. Ele a chamou de bandido com uma intimidade que lhe causou arrepios. O coronel deu outro passo, desta vez para o lado. Seus olhos percorreram o chão e o olhar dele parou bem em cima da tábua que Isabela havia levantado. O baú estava lá, a menos de um palmo da sola de sua bota. O coração de Isabela deu um salto no peito. Ela podia sentir o suor escorrendo pelas suas costas, grudando o vestido em sua pele. O chão está meio solto aqui, não está? Ele observou e deu um chute leve na tábua. Não se moveu. O peso do baú de carvalho era um selo eficaz, mas ele ainda estava curioso. Isabela agiu por instinto. Deve ser cupim. O cheiro é horrível, não é? Como algo morto. Meu marido. Ele tinha o costume de esconder tudo. Eu esperava encontrar alguma escritura ou algo para vender. Ela exagerou na sua fraqueza, tossindo e balançando a cabeça. Ele a encarou, e por um momento ela pensou que ele havia descoberto o segredo, que ele iria simplesmente se agachar e arrancar o piso. Pois bem, este lugar é meu, de qualquer maneira. O meu nome está na escritura, no cartório. Eu sou o único herdeiro legal de Estevão de Castro. E tudo o que ele possuía, inclusive esta ruína, é meu, disse Augusto, voltando-se para sair. Mas eu paguei, Augusto. Eu a protegi de credores, mãe. A senhora me deve. E não se preocupe com a herança. Eu mesmo vou revirar este lugar. Eu tenho muito mais tempo e recursos que a senhora. E mais força. Ele montou em seu cavalo, uma fera negra de pura força, e o ar agitou-se sob o ruído de cascos pesados na lama. O som do galope se afastou, deixando para trás o eco e um rastro de poeira sufocante que Isabela tossiu enquanto se ajoelhava novamente. Ela puxou o baú novamente, suas mãos se agarrando às ferragens frias e úmidas. A chave de bronze no locket ainda estava ali, mas agora parecia mais um fardo do que uma bênção. Ela precisava agir rápido, antes que Augusto voltasse com seus homens e suas pás. Ela não sabia o que temia mais: a prisão ou a perda daquele último ato de redenção de Estevão. Isabela pegou o dente de onça que adornava o cadeado e o apertou. A joia parecia vibrar em sua mão, uma promessa e um aviso. Isabela passou a noite na cabana, não por escolha, mas por necessidade de vigiar o tesouro. O Pantanal revelou-se um hospedeiro barulhento e implacável. O cheiro de alga podre e lodo fermentado misturava-se ao suor seco em sua roupa. Na ausência da luz do dia, o escuro era total, e o som do zumbido dos mosquitos e das rãs se tornou uma orquestra aterrorizante. Ela havia usado a faca enferrujada para fechar as frestas das paredes com lama e folhas secas.
tentando bloquear não apenas os insetos, mas também os olhares curiosos. Ela percebeu que a escuridão não a protegia, mas a isolava. Durante a madrugada, o som incomum da noite anterior voltou, o gong profundo e lento, mas desta vez mais próximo, parecia vibrar no próprio chão de terra onde o baú estava escondido. Não era o som de água, era oco, uma ressonância que lembrava um sino submerso. O mistério desse ruído, a respiração do Pantanal, fez o coração de Isabela bater mais rápido. Ela pensou nos contos de Estevão sobre o pântano, que ele escondia os mortos e os segredos com a mesma indiferença. No meio da noite, enquanto ela cochilava sentada no chão, encostada na muleta, um novo elemento se revelou. Envolta nas moedas de ouro havia uma minúscula tira de couro, do tipo usado para mensagens urgentes. Estava seca e quebradiça. Isabela desenrolou-a com cuidado, revelando uma única palavra, escrita à mão de Estevão. Sebastião. Era o nome de um ex-sócio dele, um homem conhecido em Corumbá Velha como um feiticeiro das águas, que supostamente havia morrido anos atrás. O nome era um novo plant, uma peça faltante no quebra-cabeça. Por que Estevão deixaria o nome de um morto junto ao seu ouro? O mistério adicionava um elemento místico à sua saga de redenção. Seria Sebastião um fantasma ou um guardião do tesouro? Quando o sol subiu, pintando o céu de um laranja e rosa violentos, Isabela começou a agir. Ela não podia arriscar que Augusto voltasse e encontrasse o tesouro. Ela começou a transferir as moedas para um saco de estopa. Ela usou o dente de onça para cortar as cordas dos rolos de couro. Enquanto trabalhava, ela encontrou mais um plant, uma lasca de madeira de pinho exótica para a região, escondida sob o cadeado do baú. O cheiro era levemente resinoso, diferente do odor de pântano. A tarefa era fisicamente extenuante. Aos 62 anos, com a dor crônica nos joelhos e nas costas, cada moeda de ouro parecia pesar como uma pedra. O suor em sua testa não era mais de medo, mas de esforço honesto. Ela pensou que, pela primeira vez em anos, estava trabalhando por sua própria liberdade, e não por migalhas da caridade de seu filho. Ao meio-dia, o sol estava no seu zênite, e o calor na cabana era quase insuportável. Isabela havia terminado de mover as moedas para 3 sacos pesados, deixando as joias, anéis grandes, grossos, e um colar com um rubi do tamanho de uma unha no baú. Ela sabia que as joias eram facilmente rastreáveis, enquanto o ouro em pó e as moedas velhas eram mais fáceis de converter. Então, do lado de fora, ouviu um ruído. Não era Augusto desta vez, mas o som de um carro de boi lento e pesado. Isabela congelou. Ela olhou para o buraco no chão. Não havia tempo para esconder os sacos. Ela podia ouvir o rangido das rodas de madeira se aproximando e soube que seu tempo de solidão havia acabado. Ela cobriu os tacos com uma lona suja e empurrou o baú de volta para o buraco, cobrindo-o com a tábua solta, mas ela sabia que o seu disfarce era precário. A porta se abriu com um estrondo. Era seu vizinho, um velho fazendeiro chamado Senhor Antunes, com seu filho. Eles estavam ali para dar-lhe os bons dias e inspecionar a nova vizinha. Antunes era um homem grande e bondoso, com olhos cansados. Ele parou na porta, a camisa de algodão suja pelo trabalho.
Dona Isabela, minha senhora, viemos ajudá-la. Seu filho, o coronel, disse-nos que a senhora estava com problemas e não se sentia bem. O coronel Augusto não a havia banido, ele a havia incriminado. Ele havia plantado uma mentira de fraqueza, transformando-a numa figura patética que precisava de ajuda, o que era sua maneira cruel de manter a vigilância sobre ela sem ter que estar lá. O sangue subiu à cabeça de Isabela. Augusto é muito gentil, disse ela, forçando um sorriso doloroso, enquanto a muleta batia no chão, bem ao lado da tábua escondida. Eu estou apenas um pouco cansada. O calor, sabe? Não precisam se incomodar. O filho de Antunes, um rapaz forte e curioso, começou a inspecionar a cabana, seus olhos pairando sobre a lona. Ele deu um passo à frente. Parece que a senhora está fazendo uma grande arrumação, dona Isabela. O que há debaixo da lona? Está tudo tão sujo e... Isabela, sem pensar, deixou escapar um gemido e cambaleou, usando a muleta. Ai, minhas costas! Eu preciso me sentar. Ela caiu sobre a lona, disfarçando os sacos de ouro como se fossem uma pilha de roupas sujas. A dor em seus joelhos não era mais fingida e o cheiro forte de seu suor era o cheiro do medo e da determinação. O gesto funcionou. Antunes apressou-se, o rosto preocupado. Não, não, minha senhora. João, ajude a dona Isabela a se sentar. Não se esforce tanto. O rapaz foi forçado a recuar, distraído pela tarefa de cuidar da velha doente. Isabela sentiu o ouro sob suas nádegas, frio e duro, e soube que a luta contra Augusto não seria apenas sobre riqueza, seria uma guerra de aparências e dignidade, onde ela teria que se fazer de fraca para sobreviver. A encenação de fraqueza diante de Antunes e seu filho foi um fardo moral para Isabela. Ela era a viúva de um homem que traficava segredos e a mãe de um coronel tirano, e agora se via obrigada a representar a figura patética que seu filho a havia transformado em público. Antunes, percebendo a doença dela, insistiu em consertar algumas das piores tábuas soltas da cabana, o que fez Isabela suar em pânico. Ela teve que ser enérgica, mas sem perder a fachada de fragilidade, para garantir que ele ficasse longe da área do esconderijo. Ela inventou a desculpa de que aquela parte do chão estava infestada de ratos. Ratos? Sim. Oh, Antunes, ratos enormes. Eu vi um fugir por esta tábua rachada. Não toque aí, pode morder seu rapaz. Ela disse, forçando um grito agudo que parecia ridículo no ambiente rural. O velho, assustado, aceitou a desculpa, mas o seu filho, João, lhe lançou um olhar curioso. O olhar do rapaz era mais perigoso do que a desconfiança de seu pai. Enquanto Antunes martelava e consertava a porta, o plente da lasca de pinho na bolsa de Isabela começou a incomodá-la. Ela a tocou, sentindo a textura macia da madeira não nativa. Por que Estevão, um contrabandista do Pantanal, estaria carregando pinho? A lasca exala um aroma resinoso que despertou uma memória sufocada. Anos antes, Estevão havia recebido uma carta com o selo do Porto de Paranaguá, onde o pinho era comumente usado em caixotes de importação. Aquele pedaço de madeira era uma pista geográfica, um lembrete de que a riqueza dele vinha de muito longe. Quando Antunes finalmente se foi, com promessas de voltar com mais ferramentas, Isabela sentiu um breve alívio, mas a ameaça de Augusto pairava como a névoa da manhã. Ela sabia que ele não mandaria apenas um vizinho, ele enviaria a lei. A noite caiu e Isabela tomou uma decisão.
Precisava sair da cabana com o ouro, mas a trilha de lama para Corumbá Velha era longa e ela estava sozinha e fraca. Ela se ajoelhou novamente, tateando o baú. O dente de onça estava ali, no cadeado, um lembrete silencioso da sombra da onça. De repente, ela sentiu uma diferença na temperatura do ar. O cheiro de podridão e lodo foi substituído por um odor de terra fresca e folhas de tabaco. A única palavra na tira de couro veio à sua mente: Sebastião. O ar ao seu redor ficou tão frio que ela pôde ver a própria respiração. Um homem estava na soleira da porta, tão quieto quanto o Pantanal, com a pele bronzeada, o cabelo comprido e os olhos estranhamente amendoados. Ele vestia roupas simples, de gaúcho velho, mas sua postura era de alguém que conhecia a noite. Dona Isabela de Castro, disse ele, a voz um sussurro rouco, como folhas secas ao vento. Sou Sebastião, seu marido me mandou. Isabela ficou em choque. Sebastião? Mas dizem que você morreu há anos, afogado nas cheias. O homem sorriu e o sorriso não chegava aos olhos. Ele deu um passo para dentro e a luz fraca de seu lampião revelou uma tatuagem no pulso dele, o desenho de uma onça espreitando, o mesmo dente no cadeado. Eu morri para a lei, Dona Isabela, não para Estevão. Ele sabia que Augusto não permitiria que a senhora tocasse nesta fortuna. Ele me pediu para ser seu guardião. Sebastião, o feiticeiro das águas. A presença dele era um choque elétrico. Isabela não sabia se ele era um aliado ou um demônio enviado para levá-la à loucura. No entanto, ela precisava de ajuda. Augusto virá. Ele já esteve aqui. Ele está monitorando a cabana, ela confessou, sentindo uma pontada de alívio por poder compartilhar o medo. Eu sei, eu ouvi sair. Ele é um homem com pressa e sede de poder, disse Sebastião, caminhando lentamente e parando em cima da tábua solta. Mas o ouro do seu marido é sujo, Dona Isabela. Não é apenas riqueza. É um fardo que atrai a sombra da onça. Aquele que o toca torna-se alvo. Ele se agachou com facilidade surpreendente e tirou o baú do buraco como se fosse um caixote de maçãs. Isabela ficou admirada com a força do homem. O que você quer? Ela perguntou, o medo voltando. Apenas o que me foi prometido, o dente de onça, o amuleto e o meu nome limpo, se for possível. Por enquanto, eu a levarei para longe daqui. Seu filho já está tramando a prisão da senhora por fraude na herança. Ele pegou os sacos de ouro e, com um movimento rápido, colocou-os nas costas. Ele apontou para a água parada do Pantanal. Vamos pelo rio. É mais rápido e mais seguro, mas saiba, se aceitar minha ajuda, a senhora estará entrando em águas profundas, Dona Isabela, e a única coisa que irá protegê-la é a sua fé no seu marido, não em Deus. Isabela assentiu, determinada. Ela pegou seu relicário, a prata fria em contraste com o calor do corpo. Ela tinha poucas opções, o luxo da prisão de Augusto ou o perigo da selva com um homem morto. Ela escolheu a selva. Eles se esgueiraram para fora da cabana, deixando-a mais vazia e mais silenciosa. O som do gongo profundo soou mais uma vez, desta vez parecendo dizer adeus. O bote de Sebastião, uma canoa de pau-brasil estreita e silenciosa, deslizava pela água escura do Pantanal, cortando o silêncio da noite. Isabela estava sentada no meio,
desconfortável e rígida, com os sacos de ouro sob seus pés. O cheiro era agora avassalador, uma mistura de água lodosa, jasmim noturno selvagem e o suor salgado do esforço de Sebastião. O guia remava com uma força silenciosa e rítmica, parecendo se fundir com a paisagem. Ela observava a luz fraca da lua refletida na água, onde galhos retorcidos pareciam braços de fantasmas estendidos. "Para onde vamos, Sebastião?" ela perguntou, a voz mal audível acima do deslizar da água. "Para a Vila do Sol Oculto. É um lugar seguro, nas terras de um velho amigo de Estevão. Lá, o poder do Coronel Augusto não alcança." A Vila do Sol Oculto. O nome soava como um conto de fada sombrio, mais condizente com o aspecto místico do ouro do que com a realidade crua do Pantanal. Enquanto viajavam, Isabela tirou a lasca de pinho e a observou. Ela a mostrou a Sebastião. "Você sabe o que é isso? Eu a encontrei perto do baú." Sebastião mal desviou o olhar. "Pinho, madeira estrangeira, vem de Paranaguá, do sul. Estevão estava planejando fugir de barco, dona Isabela. O ouro é o pagamento de uma passagem. Ele não confiava na terra. Então, ele planejava me levar, mas morreu antes?" perguntou ela, sentindo uma pontada de tristeza pelo homem que a amou e a abandonou em segredo. "Não", respondeu Sebastião, a voz fria. Ele planejava fugir sozinho, mas ele sabia que a sombra da onça iria seguir a fortuna, e ela tinha que ser guardada por alguém que ele amava. Por isso a chave, por isso o relicário. Ele confiou em seu amor por ele para protegê-la, mesmo que ele mesmo fosse um canalha. As palavras dele foram mais afiadas do que a faca de cozinha que ela usara no barracão. A revelação da traição final de Estevão doeu, mas também libertou Isabela da culpa. O ouro não era um presente de amor, era um fardo. De repente, Sebastião parou de remar e ergueu um braço. Ele estava tenso, o corpo inclinado. "Silêncio!" Isabela ouviu. O som rítmico e seco que se aproximava não era o remo de Sebastião, mas o som de remos militares na água. Ela podia sentir o ranger dos pinos de ferro nos botes militares. Inconfundível! "Augusto não é burro. Ele mandou patrulhas pelo rio", sussurrou Sebastião. Eles precisavam se esconder. A canoa deslizou rapidamente para um emaranhado de raízes aéreas de árvores antigas, formando uma caverna escura e sufocante. Sebastião empurrou o barco para baixo das raízes e a água lamacenta subiu até o pescoço de Isabela. O cheiro de podridão e morte ficou tão forte que ela quase desmaiou. A escuridão era absoluta. Ela segurou o relicário no pescoço, a prata fria lhe dando força. 2 botes militares passaram a poucos metros de distância. Isabela podia ouvir as vozes dos soldados, ríspidas e profissionais, e o cheiro forte de tabaco e couro vinha com a brisa. O coronel disse para revistar cada buraco. "A velha deve estar no pântano. Ela não pode ter ido longe", disse uma das vozes. Isabela mal respirava, tentando silenciar o som frenético de seu próprio coração. Ela podia sentir os mosquitos zumbindo em seu rosto, mas não ousava espantá-los. O calor da umidade era sufocante. Após o que pareceu uma eternidade, o som dos remos desapareceu. Sebastião emergiu primeiro, o rosto escorrendo lama. "Foi por pouco. Ele está usando o exército imperial para vingança pessoal. Precisamos nos apressar. Não há tempo para tristeza ou revelações." Eles continuaram o caminho,
Mas agora Isabela carregava um novo fardo, a certeza de que seu filho estava usando o poder do Estado para caçá-la. A traição da família era completa e agora era uma questão de vida ou morte. A Vila do Sol. O culto não podia chegar rápido o suficiente. Eles alcançaram a Vila do Sol oculto pouco antes do amanhecer. Era menos uma vila e mais um aglomerado de barracos de madeira, escondidos numa ilha seca no coração do Pantanal, acessível apenas por um labirinto de canais. O cheiro predominante ali era de fumaça de madeira e peixe seco. Um alívio bem-vindo após o fedor de pântano. As pessoas da vila eram pescadores, caçadores e homens de poucas palavras, com a pele curtida pelo sol e pelos anos. Eles reconheceram Sebastião com um aceno silencioso, o que dava a Isabela uma sensação de segurança. Sebastião a conduziu à cabana mais limpa, pertencente ao velho amigo de Estevão, um homem chamado Tio Chico, que agora estava acamado. O lugar era simples, com redes de pesca penduradas e o som suave do vento nas palmeiras. Isabela finalmente pôde se deitar, mas o ouro ainda estava em sua mente. Ela o escondeu sob o colchão de palha, sentindo o peso das moedas em sua espinha. Augusto é um coronel. Ele tem mais que o exército, ele tem a lei. Ele vai conseguir um mandado para revistar este lugar. Como podemos vender este ouro sem sermos rastreados? Ela perguntou a Sebastião, que estava sentado na soleira da porta, afiando uma faca. Sebastião parou de afiar. O som do metal cessou. Augusto está contando com a força. Nós usaremos o tempo e a discrição. O dente de onça não era o meu pagamento, dona Isabela, era o seu. O pagamento pelo segredo do ouro. Ele revelou que Estevão havia usado o dente de onça como uma marca. O ouro não era puro, estava misturado com uma pequena quantidade de uma pepita de ferro incomum, dando-lhe uma tonalidade avermelhada sutil, o que o tornava rastreável e único para os olhos treinados do exército imperial. Ele explicou que o ouro do marido era uma armadilha disfarçada. O dente de onça contém um pequeno mapa, entalhado na base. Se o quebrarmos, veremos o local de purificação. Se vendermos este ouro impuro, Augusto saberá que foi a senhora e virá atrás de nós. Isabela, com um coração pesado, pegou o dente de onça, o amuleto que a havia guiado até o tesouro. Era a hora do payoff do segundo plant. Ela o quebrou com a ponta de uma pedra. Dentro havia um pequeno pergaminho, um mapa tosco, que mostrava um rio e uma árvore solitária perto de Corumbá Velha. O lugar não era longe, mas era perigoso. É a árvore do suspiro, perto do antigo caminho do gado. É o único lugar onde a água é pura o suficiente para limpar o ouro. Estevão usava este lugar para purificação antes de vender, disse Sebastião. A lasca de pinho de Paranaguá, o dente de onça com o mapa, o cheiro forte de terra fresca na cabana. Tudo se encaixava numa teia de contrabando e segredos. Naquela mesma tarde, Augusto chegou à Vila do Sol oculto. Ele veio sozinho, a pé, sem o uniforme, disfarçado de caçador, mas a arrogância de seu passo não o abandonava. Isabela estava pescando na beira da água, sob o sol forte, fingindo uma vida de pobreza. Augusto se aproximou por trás, e o cheiro de alfazema de seu perfume era a sua assinatura. Que coincidência, mãe! Caçando o quê? Ratos? Ele sorriu com escárnio. Augusto, eu estou bem. O povo aqui é bondoso. O que você quer? Não há nada mais para herdar. Ela respondeu, lançando a linha com dificuldade.
Eu quero minha reputação, mãe? A senhora está me envergonhando e quero o que o meu pai roubou de mim. A fortuna dele. Eu sei que ela está aqui. Eu senti o cheiro de terra fresca no barracão e os vizinhos me disseram que a senhora estava com a coluna doente e de repente partiu. Augusto apontou para as mãos dela. Sua joia, aquele relicário de prata, eu me lembro dele. Estevão o deu à senhora. Onde está? Isabela, no meio da mentira, entrou em pânico. Ela havia escondido o relicário junto com o ouro e agora estava pescando sem ele. Ela notou a ausência do relicário no seu pescoço e soube que havia cometido um erro fatal. Eu o vendi, tive que vender, tinha que pagar a passagem para cá. Eu sou pobre, Augusto. Ele não acreditou. Ele pegou o pulso dela com força. A pressão de seus dedos era implacável. Mentira. A senhora nunca tiraria isso. Eu sei que este ouro atrai a sombra da onça, mãe. Eu vou lhe dar uma chance. Diga-me onde está o ouro, ou eu trarei a lei e a senhora apodrecerá na prisão. Pela honra da família. Isabela olhou para o rio. Ela viu um vulto na água. Era Sebastião. Ele estava em stand-by, pronto para intervir. A honra da família? E disse Isabela com um riso amargo. A honra da família acabou quando você me abandonou, coronel. E se meu pai escondeu o ouro, foi porque ele sabia que o filho dele o roubaria. Augusto soltou o pulso dela com nojo. Pois bem, a senhora escolheu. Eu voltarei com mandado de prisão, e não haverá mais água para o seu esconderijo. Ele se virou e caminhou de volta para a floresta, o cheiro de seu perfume desaparecendo gradualmente. Isabela pegou o mapa na mão. Ela sabia que tinha que purificar o ouro. A árvore do suspiro era a sua única esperança. Ela precisava ir para lá, e precisava ir agora. Isabela e Sebastião deixaram a Vila do Sol oculto sob o manto da noite. O coronel Augusto não era do tipo que blefava. Eles sabiam que a cada hora que passava a ameaça de prisão se tornava mais real. A jornada de volta em direção à Corumbá Velha foi tensa e rápida, pontuada pelo cheiro de mato queimado e o zumbido incessante dos mosquitos. O ouro, cuidadosamente amarrado em 3 sacos sob a canoa, parecia vibrar com a culpa de seu passado. O destino deles era a Árvore do Suspiro, localizada em uma parte isolada do Pantanal que tocava a velha rota de gado. Ao chegarem, o cenário era de abandono. Uma antiga clareira cercada por árvores de pau-ferro retorcidas, com o rio formando uma piscina natural de água surprisingly limpa. A árvore era uma figueira gigantesca, com raízes expostas que pareciam as mãos esqueléticas de um gigante. O cheiro ali era diferente, menos podre e mais mineral, com um toque de eucalipto selvagem. Estevão purificar o ouro aqui. A água é filtrada pela pedra-sabão. É um segredo antigo. Nós precisamos derretê-lo novamente, disse Sebastião, tirando um pequeno forno de barro e um fole de dentro de um buraco escondido. Isabela sentou-se exausta. O cansaço era como um peso de chumbo. Sebastião acendeu o fogo e o som do crepitar da madeira e do sopro do fole era o único som que quebrava a quietude da selva. Ela olhou para a água. Estevão tinha usado a clareira como seu último refúgio e laboratório. Enquanto Sebastião trabalhava, Isabela tirou o relicário de prata e o baú das moedas. Ela removeu a minúscula chave de bronze e colocou-a no fogo. A chave, o primeiro plant,
derreteu-se rapidamente, pingando na brasa, o bronze se transformando em fumaça. A chave que abriu o segredo foi sacrificada. Por que a senhora fez isso? Perguntou Sebastião, surpreso. Ela serviu ao seu propósito. Eu não preciso mais dela. E se Augusto a encontrar, ele saberá que eu estive aqui. Eles começaram o processo de purificação. O ouro, junto com o ferro, foi colocado em um cadinho de cerâmica sobre o fogo. O calor era intenso, o ar acima do forno cintilava e o cheiro de metal derretido era forte e ferroso. O ferro se separará do ouro, o ouro puro descerá e o ferro ficará na superfície, explicou Sebastião, movendo o cadinho com tenazes de ferro. O ouro impuro, a herança de seu marido, chiava no fogo como se estivesse gritando. Enquanto o ouro derretia, Isabela olhou para o rio. Ela viu um pequeno pedaço de pinho flutuando na superfície. Era a lasca do baú, que ela havia deixado cair acidentalmente. O pinho, o plant da madeira estrangeira, estava ali, na água. O que o dente de onça, a chave, o pinho, tudo significa, Sebastião? Perguntou Isabela. O pinho era a fuga de Estevão, o seu novo começo. O dente era o seu guardião e o ouro era a sua maldição. Ele sabia que o ferro no ouro o tornava rastreável. Ele deixou a trilha para a senhora, não por amor, mas para que ela tivesse uma chance de liberdade, se fosse esperta o suficiente para decifrar. O coronel Augusto não era burro, mas ele era arrogante. Ele estava contando com a lei e a força, não com a astúcia de uma viúva. De repente, Sebastião estremeceu. Ele parou o fole e olhou para a margem oposta do rio. Tem alguém lá. Não é um pescador, é Augusto. Ele deve ter adivinhado a nossa rota. Augusto estava do outro lado do rio, vestindo seu uniforme, com 2 soldados armados. Eles haviam encontrado a trilha. Mãe, eu disse-lhe que eu a pegaria! Gritou Augusto, a voz cheia de triunfo, ecoando pela clareira. E a senhora está com Sebastião, o traidor, o contrabandista. Eu a prenderei por cumplicidade e roubo. Isabela se levantou, cambaleando, com os olhos fixos nos olhos de seu filho. O cadinho de ouro estava quente e brilhante, quase pronto para ser derramado. Você não me prenderá, Augusto. Eu sou livre. Eu não sou sua prisioneira. Ela gritou de volta. Augusto ordenou que os soldados atirassem na canoa. O som da pólvora e dos tiros assustou os pássaros da floresta, e o cheiro forte de fumaça invadiu a clareira. Sebastião agarrou Isabela e se jogou para trás da figueira, o corpo esguio e ágil dele protegendo-a. Os sacos de ouro estavam espalhados no chão, perto do fogo. Coronel, seu ouro está aqui! Gritou Sebastião, apontando para o cadinho. Augusto parou, seus olhos fixos no brilho do metal derretido. Ele era ganancioso demais para atirar na fortuna. Ele hesitou. Sebastião, jogue o ouro no rio! Gritou Isabela, o desespero e a redenção em sua voz. Ela olhou para o brilho. A fortuna valia sua liberdade. Mas, dona Isabela, nós perdemos tudo. Não, nós ganharemos nossa vida de volta. Faça isso. Sebastião hesitou apenas por um momento, mas a determinação no olhar de Isabela era mais forte que o brilho do ouro. Ele entendeu que, para ela, a redenção significava a destruição do legado sujo de Estevão e a anulação da ganância de Augusto. Sebastião, o homem que havia morrido para a lei,
pegou o cadinho com as tenazes. O cheiro de metal derretido era intenso, misturando-se à fumaça da pólvora e ao vapor d'água. Augusto gritou de raiva do outro lado do rio. Não, não ouse! É a minha herança! É a minha carreira! O coronel, impulsionado pela ganância, ignorou o perigo e começou a atravessar o rio com os 2 soldados. A água estava turva e movediça. Sebastião não esperou. Com um movimento rápido e vigoroso, ele jogou o cadinho de cerâmica no meio do rio. O ouro derretido, ainda incandescente, atingiu a água com um chiado ensurdecedor, liberando uma coluna de vapor e fumaça que subiu como uma nuvem branca e densa. Era um funeral para a fortuna. Augusto, que estava na metade do caminho, viu a nuvem de fumaça subir. Ele parou, paralisado, e a água escura do Pantanal subiu até sua cintura. O grito dele foi de dor e traição, ecoando pelo silêncio da clareira. Você o jogou fora! Você arruinou tudo, mãe! Isabela riu, um riso histérico e livre que ela não sabia que era capaz de dar. Você queria a sombra da onça, Augusto? Aqui está ela, vazia e derretida na água que ele amava. A nuvem de vapor era uma cortina espessa. Sebastião aproveitou o caos. Ele agarrou os 2 sacos de moedas que Isabela havia guardado, os que ela havia escondido sob a lona, o suficiente para uma nova vida modesta, mas sem a mancha do ferro. Vamos, dona Isabela, não temos muito tempo antes que ele perceba que a nuvem é inofensável. Eles correram pela clareira, deixando o forno, o cadinho vazio e a fumaça branca para trás. Eles voltaram para o barco. O Pantanal estava silencioso novamente, observando o drama familiar se desenrolar. Enquanto remavam rio abaixo, Isabela olhou para trás. A nuvem de vapor estava se dispersando. Augusto estava furioso, saindo da água com os soldados, o uniforme encharcado e a dignidade manchada. Ele estava gritando, mas o som de sua voz estava se perdendo no barulho do vento e da água. Eles não tinham perdido tudo. No fundo da canoa, Isabela sentiu o peso dos 2 sacos de ouro purificado, e o relicário de prata, o seu plant inicial, ainda estava em seu pescoço. Ela não havia perdido a sua dignidade. O coronel Augusto a havia ameaçado com a prisão e o roubo. Ela o havia derrotado com a hástia e a decisão moral de jogar o tesouro dele no rio. Ela sabia que a perda do ouro puro era a única maneira de se proteger do coronel Augusto. Sebastião e Isabela remaram por horas em direção à foz do rio Miranda, deixando para trás a teia de lama e vingança do coronel Augusto. O coronel não tinha como persegui-los. O ouro derretido no rio era o suficiente para fazê-lo voltar para Corumbá Velha e enfrentar a fúria de seus superiores por ter usado tropas imperiais em uma disputa privada. A fumaça da árvore do suspiro tinha sido o último ato de humilhação para ele. Eles pararam numa pequena praia de areia branca, um lugar que cheirava a maresia e liberdade. O Pantanal ficava para trás e a promessa do mundo à frente era tentadora. Isabela saiu do barco. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu leve. O peso do ouro, agora reduzido a uma quantia modesta, era um fardo que ela podia carregar. O que a senhora fará agora, dona Isabela? Perguntou Sebastião, acendendo um pequeno cachimbo de barro. O cheiro de tabaco suave era agradável. Eu vou para Paranaguá. Eu vou para onde o pinho me leva, respondeu Isabela, olhando para a lasca de madeira
que ainda estava em seu bolso. Eu vou me afastar da sombra da onça. Ela estendeu a mão para Sebastião, oferecendo um dos sacos de ouro. Pegue o seu pagamento. Você me salvou de meu filho. Sebastião sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Ele aceitou o ouro. Obrigado, dona Isabela. Eu lhe devo a minha liberdade. O coronel Augusto não vai me caçar se eu estiver longe daqui. Antes de partir, Isabela pegou o relicário de prata do pescoço, o objeto que a havia conectado com o segredo do marido. Ela o abriu. Não havia mais a chave de bronze derretida, mas o grão de areia original, que ela pensava ter desaparecido, estava de volta. O grão de areia, o primeiro plant, era a única coisa que restava da herança de Estevão. O lembrete de que a riqueza não era material, mas sim o valor da liberdade. O grão de areia reapareceu, simbolizando a verdade de Estevão, o peso real das coisas. Ela devolveu o relicário a Sebastião. Este é o seu amuleto agora, que ele a guie para a sua liberdade. Sebastião se curvou, grato, e desapareceu na floresta. Isabela ficou sozinha, com 2 sacos de ouro e a dignidade recuperada. A história da viúva de Castro, que comprou um barracão de lama e perdeu uma fortuna por causa de seu filho coronel, se tornou um sussurro em Corumbá Velha. O coronel Augusto de Castro foi forçado a pagar uma multa pesada por usar tropas imperiais para vingança pessoal. Sua carreira foi arruinada. Ele permaneceu um coronel, mas um coronel sem prestígio, eternamente assombrado pela sombra da onça e pela fortuna que ele deixou derreter no pântano. Isabela, agora livre, usou seu ouro para comprar uma pequena propriedade em Paranaguá, onde ela podia ver o mar e sentir o cheiro de sal e pinho. Ela não era rica, mas não era mais pobre. Ela havia trocado a humilhação pela redenção, o ouro pela dignidade. O Pantanal, no final, havia devolvido o grão de areia, mas ficado com a maldição. Ela olhou para o horizonte, onde o sol estava nascendo, e sorriu, sentindo o ar puro e salgando pela primeira vez em muito tempo. Isabela chegou a Paranaguá, em meio a uma garoa fina e fria, um contraste brutal com o calor sufocante do Pantanal. Ela usou o ouro modesto para comprar uma casa humilde perto do porto, onde o cheiro de peixe fresco e madeira exótica a fazia lembrar da lasca de pinho. O dinheiro era o suficiente para uma vida tranquila e, o mais importante, longe do alcance de Augusto. Ela vivia discretamente, trocando o nome Castro pelo sobrenome de solteira, Oliveira. Mesmo a milhares de quilômetros de distância, o coronel Augusto ainda era uma sombra. Os jornais de Paranaguá, com notícias antigas e importadas, traziam de vez em quando pequenos relatos sobre a carreira estagnada do coronel, que havia sido transferido para um posto administrativo sem importância no sul. A ganância e a crueldade dele haviam lhe custado a ascensão, e a vingança de Isabela, a destruição da fortuna, havia sido perfeita. Um dia, enquanto caminhava pelo porto, observando os grandes navios de vela que chegavam, Isabela encontrou um artesão local que esculpia pequenos objetos de madeira. Ele estava trabalhando com pinho e o cheiro era inconfundível. Ela parou. Essa madeira é de boa qualidade. De onde ela vem? Ela perguntou, mostrando o plant da lasca que ela ainda carregava. O artesão olhou para a lasca. É pinho chileno, minha senhora, usado para caixotes de importação de mercadorias finas. Esta lasca é antiga. Ninguém a usa mais.
Isabela apertou a lasca na mão. A fuga de Estevão, que nunca aconteceu, era um lembrete do que ela havia conquistado. Naquele mesmo dia, um barco atracou, vindo da província de Mato Grosso. Isabela estava sentada em um banco do cais, observando as pessoas. Entre os passageiros, ela viu um rosto familiar. Era João, o filho de Antunes, o fazendeiro. Ele a viu e seus olhos arregalaram-se em reconhecimento. O rapaz se aproximou, hesitante. Dona Isabela, eu a reconheci. O que a senhora está fazendo aqui? O pânico voltou, frio e repentino. A chance de Augusto descobrir seu paradeiro era real. João, estou vivendo a minha vida. E você? O que faz tão longe do Pantanal? João olhou para os lados e baixou a voz. Eu vim para o sul para trabalhar. O coronel Augusto, ele está à caça. Depois que o ouro dele se derreteu, ele ficou louco. Ele está processando a todos que ousam falar de Estevão. E ele está procurando por Sebastião. Ele disse que o homem morto roubou o que era dele. Ele está louco, João. Ele perdeu a cabeça com a ganância, disse Isabela. Não, senhora. Ele está obséquico. Ele me mandou aqui. Ele me disse que eu o havia visto na Vila do Sol Oculto. Ele me prometeu dinheiro se eu encontrasse a senhora. Ele quer que a senhora volte para Mato Grosso para ser julgada por fraude na herança. Ela sentiu o peso do olhar de Augusto, mesmo a quilômetros de distância, vindo através dos olhos do rapaz. Isabela viu a inocência e o medo no rosto de João. Ele não era cruel, ele estava sendo manipulado. Ela tirou a lasca de pinho do bolso e a deu a João. Leve isto, João. É um amuleto, é de uma madeira rara. Diga a Augusto que eu estou morta, que me afoguei no caminho. Diga-lhe que ele perdeu a cabeça. E não procure mais por Sebastião. Ele está livre. João pegou a lasca de madeira, confuso. Isabela apertou o braço dele. Vá, João, viva sua vida. Não deixe a sombra da onça tocá-lo. Você não deve nada a meu filho. João, agradecido e assustado, desapareceu na multidão. Isabela observou o partir, sabendo que tinha acabado de arriscar a sua liberdade novamente, desta vez para salvar a dignidade de um jovem. Ela se afastou do porto. Sua redenção não estava completa. Ela podia ter vencido a Batalha do Ouro, mas a luta contra a crueldade de seu filho, o último e mais difícil payoff, ainda não havia acabado. Ela tinha que garantir que ele parasse de caçá-la. Isabela pegou um papel e caneta. Ela escreveria uma carta a Augusto, uma última e definitiva mensagem que selaria o seu destino. Isabela terminou de escrever a carta, sentindo a ponta da pena arranhar o papel grosso, um som áspero que contrastava com a sua determinação interior. A carta era curta e brutal, endereçada ao Coronel Augusto de Castro, posto administrativo de Piranhas. Ela a enrolou e a selou com cera vermelha, um selo sem brasão, apenas a marca da sua revolta. Ela não usou o nome Isabela de Castro, mas apenas a viúva. O conteúdo era simples. A fortuna de Estevão nunca foi sua. Eu a dissolvi na água do Pantanal. O que restou de seu ouro eu usei para me enterrar. Não me procure mais. A sombra da onça só segue os gananciosos. Você não tem mais nada a herdar, a não ser a sua própria miséria. Eu morri para você no dia em que você me abandonou. Assinado, a viúva.
ela pagou um marinheiro para garantir que a carta chegasse diretamente às mãos de Augusto. No dia seguinte, Isabela embarcou em um pequeno navio costeiro que ia para o sul, para Santa Catarina. O resto de seu ouro foi trocado por um anel de casamento simples, de ouro puro e sem ferro. O anel era o último payoff do tesouro, o seu novo começo limpo da mancha de Estevão. A viagem foi longa, mas a paisagem era linda e o cheiro de maresia trazia paz à sua alma. 3 meses depois, em Santa Catarina, ela recebeu uma carta de Sebastião. O guia havia encontrado a liberdade e estava feliz. Ele mencionou que havia vendido o relicário de prata para financiar uma pequena fazenda. Ele não lhe devolveu o grão de areia, mas sim a lasca de pinho que ela havia dado a João. A lasca de pinho, agora usada como um amuleto por Sebastião, era o plant final, o símbolo de sua própria liberdade. A carta também continha um anexo de um jornal antigo de Mato Grosso. O artigo falava sobre o coronel Augusto de Castro. Depois de receber uma carta de A Viúva, ele havia enlouquecido, ele havia retornado ao Pantanal. Convencido de que o ouro de Estevão havia sido reencarnado em forma de onça, ele havia usado seus soldados para caçar o animal, perturbando a paz local, o que resultou em sua desonra e destituição. O coronel havia perdido o posto, a honra e a sanidade, consumido pela sombra da onça que ele tanto buscava. Ele foi enviado para um hospício. Isabela sentiu uma mistura de tristeza e justiça. A crueldade de Augusto havia se transformado em sua própria punição. Ela não havia desejado a miséria do filho, mas a ganância dele o havia levado à ruína. O ouro, no final, não havia dado luxo, mas liberdade e dignidade. Isabela, a viúva abandonada, havia encontrado sua redenção. Ela pegou a lasca de pinho, agora de volta em suas mãos, e a jogou no mar, observando-a flutuar. Ela não precisava mais de guias. Ela estava livre. A brisa salgada no rosto era a única coisa que ela sentia, um novo começo.